Meu dia não começa sem café. Café pra mim tem que ser feito na hora. Todo dia eu tomo café. Eu tomo café praticamente o dia todo. Amo café. Não fico sem café. Brasil, século XIX. As atividades econômicas do país estão mudando. A exploração intensa de minerais e pedras preciosas chega ao fim. No norte do país, a extração de borracha continua. E ali perto, no Maranhão, o forte ainda é o cultivo de algodão exportado para a Inglaterra. Neste cenário, um novo produto começa a ser cultivado pelas mãos dos escravos: o café. As grandes fazendas produtoras estão na região sudeste, no Vale do Paraíba. Parte São Paulo, parte Rio de Janeiro. O início da produção em grande escala do café certamente produziu uma grande mudança no país. Uma mudança econômica, em primeiro lugar, social, cultural, enfim. Houve até quem falasse de uma civilização do café. O café, com certeza, ele foi a base da economia brasileira, chegando a ser 80% da balança de exportação do Brasil. Então, ele basicamente segurou a economia brasileira nesse período, né, do começo do século XX. Os negros responsáveis pelo plantio do café começam, aos poucos, a ser substituídos pelo imigrante europeu. Até a abolição, o trabalho escravo, os negros, foram empregados nas fazendas de café e cobriram todas essas necessidades do trabalho do setor cafeeiro, da plantação de café. Com a abolição, houve uma opção de fazendeiros, grandes proprietários em geral, pela mão de obra livre. Para entender por que havia tanta oferta de trabalhadores livres, é importante dar um pulo na Europa. Nas últimas décadas do século XIX, um dos principais problemas no velho continente é a terra. A escassez de terra, a partilha muito grande por causa das heranças, a ocupação da terra em maior escala por poucas pessoas. Ao mesmo tempo, a Europa vivia um índice de aumento da população muito grande. Então havia, sim, o propósito de esse excedente buscar a América, esse excedente fosse fazer a América, como se dizia. Fazer a América, para esses imigrantes, significava cruzar o oceano e trabalhar na nova terra. Ganhar aqui o sustento e melhorar de vida. A grande maioria eram italianos. Também muitos portugueses, mas lembrando que os portugueses já tinham vindo no processo desde o século XVI, XVII e XVIII, porque aqui foi uma colônia portuguesa. Diante das dificuldades da Europa, atrair imigrantes para as fazendas de café passou a ser interessante para os fazendeiros, que contavam com apoio financeiro do Estado nesta empreitada. Então o Estado de São Paulo e algumas sociedades privadas incentivaram muito a vinda de imigrantes para o Brasil, colocando agentes na Europa, distribuindo panfletos, contando as belezas da terra, os sonhos da terra, e naturalmente havia um grau de decepção inevitável. Decepção que muitos imigrantes sentiriam após a chegada, com um trabalho árduo nas lavouras de café e com saudade da terra natal. Por mais que nos primeiros tempos se desvalorizasse o imigrante que vinha como trabalhador braçal, sempre havia uma imagem: ele é branco e ele é europeu, ele traz alguma coisa de positivo da Europa. As relações de trabalho em boa parte dos países ocidentais estavam mudando. No Brasil, não era diferente. Fazendeiros e empresários, atentos às transformações que aconteciam em outros países, sabiam que o trabalho escravo, mais cedo ou mais tarde, iria acabar. Por pressão da Inglaterra de um lado
e pela atividade do movimento abolicionista no Brasil, era mais do que evidente que o trabalho escravo ia acabar. O mundo está mudando porque nós, os britânicos, queremos. Nós somos o futuro. E é claro que também para os ingleses, já nessa segunda fase da Revolução Industrial, interessava a mão de obra assalariada, o capital. Escravo não ganha dinheiro, ele não tem renda. Se ele não tem renda, não tem dinheiro, ele não tem como consumir. Meu negócio é ganhar dinheiro. Então, para a Inglaterra, economicamente, interessava o fim da escravidão. O Brasil foi um dos últimos da América a abolir o trabalho escravo. Nos anos 1880, a cultura do café atinge o auge da produtividade e atrai até 10 anos depois 530 mil trabalhadores europeus. Entre 1891 e 1900, chegam mais de 1 milhão de pessoas. Quase todos os imigrantes são camponeses, mas há também operários, artesãos e pequenos comerciantes. Eles chegam à hospedaria de Santos e aguardam os contratos de trabalho. Assinam e seguem de trem para as fazendas de café no interior. A família do meu avô, quando chegou, foi morar numa fazenda em Bocaina, no interior do estado, chamada Mar de Espanha. Era o nome da fazenda. Uma fazenda gigante de café. Na minha infância, eu lembro do meu avô contando que eram donos da sua história. Chegaram aqui e foram trabalhar de empregados. Tinha uma casa que era só deles quando eles chegaram. Era uma quantidade de gente muito grande numa casa muito pequena e tinham muitas crianças dormindo em colchão de palha. Eles passavam muito frio no começo. Todo mundo dormindo junto para se esquentar também. Levantava-se muito cedo, né? Porque a lida no café é de sol a sol. Era uma vida bem sofrida, né? Eu não lembro do meu avô desiludido nunca. Né? Eu sempre fui um cara muito batalhador, né? Um cara que sempre tinha uma palavra positiva. Né? Tá difícil, mas já foi muito pior. A imigração é um grande fenômeno, realmente, um grande fenômeno social, demográfico, mas ela se concentrou bastante nos Estados do Sul, com a imigração italiana e alemã, e principalmente em São Paulo, com a imigração italiana, espanhola e a portuguesa que vinha desde sempre. Em 10 anos, de 1890 a 1900, a população da cidade de São Paulo cresce quase 200 mil habitantes e de cerca de 65 mil pessoas passa para 260 mil. Ou seja, entre 10 pessoas, quase 7 são estrangeiras. E é nas cidades que boa parte dos negros, agora libertos, se concentra em busca de trabalho. Com a abolição da escravatura, o problema do negro não foi resolvido. Claro, era melhor ser livre do que ser escravo, isso não há dúvida. Mas os serviços que eles desempenharam foram serviços sempre mal remunerados e mal considerados na sociedade. Dizia-se que o negro não tinha habilidade para trabalhar numa máquina, numa fábrica. No meu livro, eu faço uma pesquisa e a maioria dos trabalhadores em fábrica em São Paulo é mulheres e crianças. O que indica o quê? Que você não precisava de uma qualificação técnica para trabalhar numa fábrica ou para colher o café. Então, não é acabar a escravidão e tornar o negro, o índio ou o mestiço um trabalhador assalariado. Nas cidades, o convívio entre imigrantes e brasileiros, negros, índios, mestiços, caipiras e caboclos, às vezes foi amistoso e às vezes nem tanto. Para conseguir trabalho nas fábricas, segundo alguns historiadores, nem havia disputa. Porque boa parte das indústrias é de imigrantes também, né? O Conde Matarazzo, o Scarpa, Carbonelli. Então, esses imigrantes empresários, eles empregavam os patrícios, não os brasileiros. O imigrante trabalha muito por quê? É o desejo de fazer América, vir para a América, vir para o Brasil, adquirir ganhos e voltar para a Europa. Muitos imigrantes adotaram o Brasil como a nova pátria e conviveram com esta mistura de culturas e de sotaques. Um bom exemplo é o bairro do Bexiga, em São Paulo. Adoniran Barbosa é um grande exemplo disso, né? Com aquele linguajar macarrônico dele, né, italiano, ele canta samba, né? E canta samba
falando da malandragem lá no Bexiga. Então, o Bexiga foi um grande espaço de convívio, de cultura. A partir de 1908, o Brasil revê a proibição à imigração de orientais e um novo grupo de imigrantes vem para o país. Naquela época, o Japão passava por uma revolução que privilegiava a indústria e esquecia as áreas rurais. Abandonados, estes camponeses viram na imigração a única alternativa. No comecinho do século XX, os japoneses se tocaram que era preciso mandar um excedente de população para fora do Japão. Houve casos de certas regiões que eles foram trabalhar como colonos de fazendas. Mas o grosso da população japonesa veio para se instalar em pequenas propriedades. Houve todo um plano de fixação, concessão de terras, pagamento a longuíssimo prazo e tal. Na década de 1910, imigrantes de várias nações continuam chegando. Eles representam cerca de 10% de toda a população brasileira. Trabalham nas lavouras de café, em pequenas propriedades ou nas cidades. Da Itália, Portugal e Espanha, vêm aqueles que ficariam principalmente em São Paulo. Se a gente for para o sul, vem alemães, que são os primeiros. Depois vêm os italianos, vêm os poloneses que se fixaram no Paraná. Sírios e libaneses eram numericamente, não eram tão poucos, mas perto dos italianos, por exemplo, eram realmente poucos. Só que eles tiveram uma história feliz, digamos assim, com todos os problemas, etc. Estou falando assim, grosso modo. E eles se instalaram e tiveram um papel importante como comerciantes e industriais. Os judeus um pouco também nessa medida. Da segunda década do século XX em diante, a ideia de que era fácil fazer América começou a diminuir. Primeiro, porque aqui as terras foram sendo ocupadas e havia menos espaços livres para as atividades rurais. Além disso, as condições na Europa também estavam mudando. A situação da Alemanha tinha mudado, a situação de Portugal, de certo modo, a situação da Itália. O Mussolini iniciou toda uma política de fixação do italiano na Itália. O Brasil nunca mais recebeu uma população tão expressiva quanto essa, que veio no período de 1880 a 1910 para trabalhar inicialmente nas fazendas de café. O cultivo deste produto ajudou a modernizar a agricultura brasileira, trouxe estabilidade à economia e impulsionou o crescimento da indústria, do comércio e até da infraestrutura. A importância do café também fez com que São Paulo começasse a participar cada vez mais dos destinos políticos da nação.